Alô, galera goiana, alô, galera atleticana, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Jogando ontem em São Paulo, o Atlético perdeu para o Corinthians por 2-1 pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A situação matemática, que já era muito difícil, se tornou ainda mais após mais este resultado negativo da equipe rubro-negra, que muito provavelmente vai mesmo ser rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro na temporada de 2023. Eu vou falar da questão matemática nesse jogo, mas também quero falar das questões táticas, das questões técnicas, né, do que foi a partida lá em Itaquera. Depois da vinheta de abertura, eu venho com mais detalhes. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Venha fazer parte do nosso projeto, da nossa comunidade, do nosso canal. Dessa forma você ajuda a fortalecer algo que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Quem está conosco nesta missão de fortalecer o futebol goiano é a Lutei Magazine, uma completa loja na região norte de Goiânia. Se você mora aí no Jardim Balneário Minha Ponte ou nos bairros vizinhos, conheça a loja da Lutei Magazine, ali na Avenida Ubaldina Nave de Brito, bem pertinho do Centro Comunitário do Jardim Balneário Meia Ponte. Lá a Wanda, a Janete vão te mostrar tudo de moda em geral, cama, mesa e banho, papelaria, bijuterias, calçados. Em breve vem também aí a loja virtual da Lutei Magazine. Você já encontra a Lutei no Instagram pelo Lutei Magazine, como aparece aí no banner, e também você pode entrar em contato pelo WhatsApp, o 99402 7562. Lutei Magazine, uma grande parceira aqui do Futebol 62. Vamos ao jogo, né? O Atlético perdeu por 2-1. Vou trazer inicialmente para vocês as escalações, como é que o Atlético começou. Foi aquele time que a gente já havia previsto aqui no pré-jogo: Renan, Dudu, Wanderson, Gasal e Arthur Henrique, Baralhas e Maranhão, Ayrton, Elton Rato e Luiz Fernando. Lá na frente, o Diego Churin. Um 4-2-3-1 ofensivo. No momento de defender, o Atlético apresentou algumas novidades, como marcar numa linha de 5. Daqui a pouco eu vou dar uma explicação tática sobre essa postura defensiva do Atlético. O Corinthians, do técnico Vitor Pereira, jogou com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Duqueiroz e Vera e o Renato Augusto. Lá na frente, o Mosquito, Yuri Alberto e Roger Guedes. Esta a formação da equipe paulista que começou o jogo. Vamos aos principais números dessa partida. Posse de bola 65% para o Corinthians, 35% para o Atlético. Finalizações 19 do Corinthians, sendo 8 na direção do gol, contra 11 do Atlético, sendo 5 na direção do gol. A precisão nos passes 87% do Corinthians, 80% do Atlético. Os cruzamentos 24 do Corinthians, sendo 8 corretos, 15 do Atlético, sendo que o ataque ganhou 4. Os lançamentos 55 do Corinthians, 34 certos, 52 do Atlético, 29 certos. Os desarmes 10 da equipe paulista e 11 dos goianos. Os escanteios 5 para o Timão, 4 para o Dragão neste jogo de ontem. Por fim, eu trago para vocês agora os mapas de calor, começando pela equipe mandante, o Corinthians com a posse de bola muito grande no setor intermediário, tanto defensivo como ofensivo, mas quando se aproximava do ataque, o Corinthians priorizava o jogo pelo lado direito. Né, por onde jogava ali o Fagner, também o Mosquito, depois o Adson entrou no jogo. Pelo lado esquerdo teve movimentação também, evidentemente, com o Roger Guedes, mas em menos intensidade do que pelo lado direito. Agora vamos ao mapa do Atlético, um mapa frio, né, até porque o Atlético teve uma posse de bola de apenas 35%. Então, onde o Atlético teve alguma posse de bola foi ali na intermediária, especialmente pelo lado esquerdo. Lá no setor ofensivo, se a gente olhar ali a mancha azul, ela é mais forte do lado direito que do lado esquerdo, né? O Atlético explorou mais aquele setor com o Dudu e com o Ayrton do que o lado esquerdo com o Arthur Henrique e o Luiz Fernando. Então agora vamos para uma análise técnica
do que foi o jogo. Gostei do início do Atlético, achei um Atlético, aliás, o Atlético tem tido esse início, né? O Atlético começou bem contra o Coritiba, o Atlético começou bem contra o Internacional, o Atlético começou bem contra o Corinthians. O que, que aconteceu de igual nestes jogos? Em todos eles, o Atlético começou bem, mas foi o adversário quem abriu o placar. Então, o Atlético não conseguiu, quando foi superior aos seus últimos adversários, seja o Coritiba, o Internacional ou o Corinthians, abrir o placar. Então você fica ali com os melhores momentos, mas não transforma essa superioridade em vantagem. E isso é um problema sério. Por que um problema sério? Pois quando esses adversários foram superiores ao Atlético, às vezes nem chegaram a ser superiores, eles construíram as suas vitórias sobre a equipe rubro-negra. Então, é uma nítida diferença de aproveitamento de momento. O Atlético não aproveita seus bons momentos, enquanto os adversários têm aproveitado seus bons momentos contra o Atlético, têm sido mais competentes para sair na frente. Ontem, o Atlético ainda conseguiu buscar um empate, né, numa jogada interessante do Wellington Rato. Ele sai ali pelo meio, recebe do Ayrton, tabela com o Luiz Fernando, que deu uma bela assistência, e ele empatou o jogo. Mas depois, em um jogo equilibrado, o Atlético até foi melhor para mim no início do segundo tempo, porque no final do primeiro tempo o Atlético sofreu uma pressão grande, o Corinthians criou algumas oportunidades claras de fazer o segundo gol, inclusive uma com o Roger, que ele perde um gol sem goleiro. No início do segundo tempo achei que o Atlético incomodou bem, conseguiu travar o Corinthians, mas na reta final o Corinthians voltou a pressionar, o Renan chegou a fazer duas defesas boas, né, impedindo que o Corinthians fizesse o segundo gol, até que o próprio Renan falhou e aí o Yuri Alberto definiu o jogo em favor do Corinthians. O Atlético, um aspecto que eu não gostei, tomando muita transição, perdia a bola no ataque, não matava jogadas. No primeiro gol, por exemplo, ele nasce de uma tentativa de letra do Arthur Henrique lá na ponta esquerda. Ele tabela com o Luiz Fernando, tenta voltar a bola para o Luiz Fernando, perde. O jogador do Corinthians cruza o campo com a bola. Ninguém chega nele, ninguém comete uma falta, ninguém mata a jogada, deixou ele atravessar o jogo até a bola chegar no Yuri Alberto na entrada da área. E aí ele bate cruzado, a bola acaba sobrando pro Roger Guedes no segundo pau. Aquele tipo de gol você não pode tomar. Né? Você não pode tomar. É cantado demais. Você jogando fora de casa contra um Corinthians, você ficar tomando contra-ataque, como o Atlético tomou. E o Atlético já tinha tomado um contra-ataque antes de tomar o gol. O contra-ataque não deu em nada, porque o Corinthians errou a jogada, mas o Atlético sofria com aquele tipo de jogada. No segundo gol do Corinthians, a bola também estava com o Atlético. Né? Então, os dois gols originaram-se de lances em que o Atlético tinha a bola sob domínio e acabou perdendo e sofrendo o gol. Então, esse tipo de erro, normalmente as equipes grandes, as equipes de maior poderio técnico e financeiro, não te perdoam. Você erra, eles vão lá e te crucificam, como o Corinthians crucificou o Atlético nesse jogo de ontem. Falar aqui um pouco do lado tático, o Eduardo Batista trouxe uma novidade para o jogo de ontem. Né? Ele marcou num 5-4-1. Primeira vez no Atlético que o Eduardo marca no 5-4-1. Como é que ele fez? Ele voltou o Maranhão. Vamos fazer aqui um desenho. Aqui. Aqui está, né? A defesa do Atlético, então, ela marcava aqui com o Dudu pela direita, Wanderson, o Gasal centralizado, o aliás, desculpe, o Gasal aqui pela direita, o Wanderson centralizado e o Maranhão marcando pelo lado esquerdo, aqui entre o zagueiro central e o lateral esquerdo. Então essa foi a novidade defensiva que o Atlético apresentou. E aí o Atlético tinha uma segunda linha com o Luiz Fernando por um lado, o Ayrton pelo outro e pelo meio o Baralhas e o Wellington Rato. E o Churin fazendo a saída de bola sozinho. Então essa foi a novidade tática que o Eduardo Batista apresentou para esse jogo. Um Atlético marcando num 4-5-1. Quando tinha a bola, o Atlético jogava no seu 4-2-3-1 mesmo. Luiz Fernando por um lado, Ayrton pelo outro, Churin centralizado, o Wellington Rato por trás, em alguns momentos fazendo um quarto atacante aqui e os laterais chegando
pelos dois lados. Basicamente era assim, e aí os dois zagueiros e o Maranhão faziam a contenção defensiva. Essas aí as principais ideias do Eduardo, tanto defensivas como ofensivas nesse jogo de hoje, sendo a grande novidade essa linha de 5, primeira vez na temporada que o Atlético utiliza uma linha de 5 em um jogo. Nos seus antecessores, Cabo, o o Humberto, Loser, Jorginho, nenhum utilizaram. Agora o Eduardo Batista utilizou nesse jogo de ontem. Achei que ela teve efeitos bons na maioria do jogo, porque quando o Atlético tomou o gol não foi com essa linha posicionada. O Atlético tomou o gol perdendo a bola na saída. Falhou em alguns lances, me lembro daquele lance do Roger, aquele drible o goleiro. O Atlético tinha um 5 contra 3 ali e levou desvantagem porque estava mal posicionado, não combateu o homem da bola. Aí por pouco não tomou o segundo gol naquele lance. Atuações individuais. Renan vinha bem no jogo, mas falhou decisivamente. Para mim, no segundo gol do Corinthians, uma falha grande do goleiro do Atlético. Dudu não foi bem. Não foi bem ofensivamente e não foi bem defensivamente. O único lance de qualidade do Dudu, uma assistência que ele dá para o Baralhas no início do segundo tempo, que o volante chutou e o Cássio fez boa defesa. O trio de zagueiros do Atlético, para mim, fez um desempenho razoável. Não vou colocar como um grande desempenho, mas um desempenho razoável ali com Gasal, Wanderson e Maranhão. O Arthur Henrique, assim como o Dudu, foi mal no ataque e na defesa. Erra o passe que origina o primeiro gol do Corinthians. Baralhas, gostei do Baralhas no jogo, muito combativo, chegou na frente para finalizar. Rato, para mim, o melhor jogador do Atlético no jogo, o mais lúcido dos jogadores do Atlético. O Ayrton fez uma grande jogada que ele poderia ter aberto o placar com um gol de placa, acabou desperdiçando. Luiz Fernando, achei que teve um desempenho satisfatório, e o Churin, para mim, foi mal, não conseguiu incomodar a defesa do Corinthians. Em relação aos jogadores que começaram, essa é a minha visão. O Léo Pereira entrou, achei que teve uma entrada até interessante, não decepcionou. Marlon Freitas, né, outro que eu vou chamar a atenção entre os que entraram, entrou e errou no lance do gol, né, do segundo gol do Corinthians. Jefferson também não entrou tão bem assim, o Arthur também não estava bem. O Atlético sofre muito nessa lateral esquerda com os dois, né, são dois jogadores que não ajudam. Eles não conseguem colaborar com o Atlético nessa temporada de 2022. Para mim, o Atlético precisa buscar dois laterais para o ano que vem. Um para ser titular e outro para ser reserva. Não vejo condições aí dessa dupla ajudar o Atlético no ano que vem. Bom, essa aí é a minha avaliação técnica e tática desse jogo de ontem, individual também. Matematicamente, a gente sabe que o Atlético pode salvar, matematicamente pode. E tecnicamente, não vejo mais nenhuma possibilidade do Atlético evitar este rebaixamento. Está agora a 9 pontos da primeira equipe fora da zona do rebaixamento, ainda perde no número de vitórias, ou seja, teria que somar 10 pontos a mais para conseguir fugir da zona do rebaixamento. Então, a queda do Atlético é apenas uma questão de rodadas, né? Com o passar dessas rodadas, o Atlético vai sacramentar matematicamente o seu rebaixamento para a Série B, o que é uma grande pena, especialmente no ano em que o clube mais teve orçamento. O Atlético trabalhou nesse ano com o maior orçamento da sua história e com este maior orçamento o Atlético está indo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Evidentemente que a diretoria atleticana tem culpa no processo, né? Ela que falhou na montagem do elenco em alguns aspectos e falhou também na gestão da temporada. Eu acho que esses são os dois principais pontos de falhas da diretoria atleticana que culminou neste rebaixamento, ainda não concretizado, mas que será concretizado muito em breve, o rebaixamento do Atlético para a Série B do Campeonato Brasileiro, tá bem? Depois eu vou fazer um outro vídeo sobre o que eu imagino que o Atlético deveria fazer neste final de temporada. Esse aqui a gente vai concentrar só no jogo. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.